Vamos lá. Dizem que recordar é viver. Há controvérsias, mas eu gostaria de falar um pouco sobre um artigo. Não diria um artigo, mas são escritas que eu fiz relacionados a artigos que eu publiquei. Aí eu fiz um compilado e coloquei aqui na minha página, na guia do I4.0. Na verdade, essa página futuramente será reformulada, porque ela está em inglês. Eu acho que está começando aí, né, a gente falar um pouco melhor da transformação digital, né, ou estou observando um pouco mais de interesse, um pouco mais de evolução com relação, pelo menos aí na camada de protocolos, um pouco de informação na transição dos sistemas legados da indústria. Então, eu vou, desculpa pelo barulho, mas vamos passar aqui um pouco e refletir, né, sobre a Grêmio Prático de la Indústria 4.0. Traduziu errado. É Guia Prático da Indústria 4.0. Então, vocês devem estar enjoados também de falar de 4.0, mas entendo aqui 4.0 como transformação digital da indústria, ou o que você queira chamar, né? Longe das ondas aí de interesse que vocês bem sabem. Mas, de forma geral, essa transformação ela busca unificar e padronizar diferentes tecnologias para que os sistemas tradicionais, quando eu falo sistemas tradicionais, entendam como todos os ambientes existentes da indústria atual. Quando eu falo atual, eu quero dizer tradicional atual, eu quero dizer aquele paradigma da pirâmide da automação. Isso aqui, né? Que é comumente falado, popularmente falado. Tá bom? Então, basicamente é isso. Quando eu falo sistemas tradicionais, eu estou me referindo a essa pirâmide de automação. Todos esses sistemas aqui que os senhores bem conhecem. Machinery, máquinas, sensores, por aí vai, no nível mais baixo. Os PLCs, no nível de controle. SCADA e HM, no nível de supervisão. O MES, no nível de planejamento. E o RP, no nível de gerenciamento. Ok? Para que esses sistemas, então, olhando para essa pirâmide, ela precisa atingir agora o conceito de manufatura avançada. E o que é manufatura avançada? Se eu for definir tudo, a gente vai gastar 10 horas para falar disso aqui. Mas vamos começar devagar essa primeira frase, tá? Mais ou menos para a gente entender o modo que a gente pretende adotar aqui, né? Uma linguagem simples. Então, manufatura avançada, também denominada indústria inteligente, ou I4.0, refere-se aí à quarta revolução, que é a organização, né, a reorganização, a mudança de paradigma de toda a cadeia de valor do ciclo de vida do produto com geração a valores da cadeia produtiva, organizações, trabalhos, modelos de negócio e por aí vai. Então é isso que quer dizer, tá? Essa migração que foi descrita anteriormente trata a integração, né, do sistema cyberfísico. Sistemas cyberfísicos, não só físicos, mas cyberfísicos, porque nós ali, em 95, nós já temos uma visão, né, dos sistemas computacionais ligados aos ambientes físicos. Isso não é novidade para ninguém, eu acredito. E se for novidade, vocês comentam, porque é interessante, dentro da proposta que eu venho buscando, de treinamentos, entre outros conteúdos que eu vou detalhar, estou dando um spoiler mais adiante, a gente se aprofundar um pouco nisso, tá?
Então, virtualização dos diferentes componentes para que eles possam ser percebidos no mundo virtual. Pronto. Basicamente, uma frase falou tudo que eu, em relação aos meus estudos, aos meus aprofundamentos ao longo desses anos, eu venho observando como é importante, né, trazer aí para o ambiente industrial brasileiro. Então, virtualização para que eles possam ser percebidos no mundo virtual. Tá? O mundo virtual, da mesma forma com o que aconteceu com muitas outras áreas, a ideia, né, que a gente tenha esse ambiente totalmente conectado na indústria. Uma visão praticamente futurista, né? Quando eu falo ambiente totalmente conectado, mas não é conectado, aí vai existir várias discussões. E é legal ter essas discussões para gente ampliar a nossa visão sobre esse, essa frase, essa palavra mundo virtual, mundo conectado. Uma referência que eu posso utilizar é um dos participantes do meu grupo, né, que é o Fabrício Junqueira. Fabrício Junqueira tem trabalhos muito relevantes, junto com um dos participantes também do meu grupo, que fala de mundo conectado. Que Fabrício Junqueira, deve aparecer um outro nome, eu não estou recordando agora. Mas aí vai ter aqui RAM, serviço Cloud Based Manufacturing, e se vocês, parte de SQL Database, e aí muitos trabalhos nesse sentido aqui. Sistema cyberfísico aplicado à indústria 4.0. Então, lembre se também te demonstrou interesse, eu posso separar e disponibilizar. Vamos correr agora, só para a gente ter um gosto aqui da minha ideia. A minha ideia é criar um ambiente compartilhado, né? Vou chamar assim por enquanto, tem um nome, mas não quero abrir ainda, porque eu gosto de falar das coisas quando elas estão prontas, né? Mas esse ambiente compartilhado, ele vai permitir com que as pessoas envolvidas da transformação, pessoas de interesse, tanto da pessoas da indústria, pessoas acadêmicas, entre outros, elas possam colaborar com relação a conteúdos e mais focado na prática, né? Vamos imaginar assim, quase uma biblioteca ali, né? O YouTube, sei lá, não, o YouTube é muito básico, mas tem mais níveis de informação, de diferentes contextos. Artigos, trocas de código, GitHubs, vídeos, entre outros. Então se falando de toda a forma de comunicação que seja possível assim de maneira descentralizada, a ideia é que a gente consiga realizar essa essa abordagem, tá bom? Então, se você também tem curiosidade de entender como seria isso, se você acha isso interessante, comenta para mim só para eu saber se a gente está indo na direção correta. Então vamos lá. A virtualização dos ativos é padronizado com o conceito de AS. AS, para quem não sabe, é Asset Administration Shell. Isso funciona como se fosse uma concha virtual para os seus ativos virtuais. Tá? Eu publiquei um vídeo hoje, fiz um tópico no LinkedIn, não vai aparecer porque eu estou compartilhando só a tela. Ó. E eu falei outras coisas aqui também, agora que eu me toquei, né? Mas, basicamente, o, eu falei dessa coxa porque essa coxa ela é uma dos conceitos que vai te ajudar a chegar no Digital Twin, certo? Então, também colocaremos ali material e detalharemos, inclusive, alguns testes que foram realizados. Se você tem, puxa, compartilhe com a gente. O que é uma cópia virtual dos ativos físicos e componentes para comunicação bilateral, né? Falando já de gênero digital. Então aqui é um resumo que eu gosto bastante. Cópia virtual dos ativos e componentes, comunicação bilateral de objetos de fabricação.
O GD, o gêmeo digital, ele possibilita o melhor entendimento dos objetos físicos através de modelos digitais. A novidade será que agora há uma troca entre ativos físicos e objetos virtuais. Para você não confundir com outros tipos de modelos, né, que a gente vai ver muito por aí. Então vai ver um monte de gente bater na tua porta, que assim como eu estava na indústria aconteceu, te mostrando inúmeros aparatos e ferramentas chamando de gêmeo digital, vai muito cuidado. Porque o gêmeo digital, a gente precisa ter cautela, é algo complexo, né? Então envolve uma complexidade que eu ainda não vi em sua totalidade, né? Falando de atender todos os requisitos ali da normativa da indústria 4.0. Então, algumas delas, comunicação, bem como a comunicação horizontal entre diferentes aplicações dos sistemas, entre outros. Os objetos virtuais da I4.0 são habilitados com o conceito de AS, que padroniza os diferentes componentes da I4. Com a transformação de sistemas tradicionais, os sistemas virtuais da I4 podem chegar à fábrica do futuro, né? Então, Advanced Manufacturing System. Agora que entendemos o potencial do uso do AS, isso aqui é pura puxação de sardinha pro lado deles, tá? Ser bem sincero. É porque também, para virtualização de ativos e uso de aplicações digitais, podemos ver os desafios existentes, né? É uma. O AS, para quem usou aí, vai ver que é uma ferramenta, né? Dentro de uma complexidade enorme de coisas que existem para você elaborar um gêmeo digital. Tá. Os sistemas atuais, tradicionais, que eu já falei, devem ser equipados com tecnologias e ferramentas para alcançar o gêmeo digital. Nesse trabalho, exploraremos uma metodologia com etapas e estágios definidos. E aqui é que eu quero chegar, é o que eu quero trazer para vocês nesse vídeo. Etapas definidas para migração de sistemas tradicionais. Ali no meu início de mestrado, as minhas publicações, publiquei os 4 artigos, tentando focar nisso, porque era a grande dificuldade do momento, né? E aí os primeiros artigos falando da parte de integração, comunicação, depois dados, até que eu avancei para a parte de funcional, camada funcional, mais relacionado às estratégias de controle. Finalmente, o estudo de caso é concebido buscando conceituar as novas abordagens e modelos digitais do conceito. Então, a metodologia que eu quero trazer hoje nesse vídeo são divididas em etapas, é para que você possa ter uma melhor compreensão de como você transitar os sistemas legados, sistemas tradicionais, que eu já falei, né, para que eles se aproximem do contexto da transformação digital. Os sistemas tradicionais, por sua vez, de manufaturas, eles foram chamados num artigo que eu retirei aqui como sistemas legados, que são projetados para atender demandas individuais. Assim, os sistemas legados ele possuem arquiteturas próprias e sistemas de produção específicos. Desculpa pelo barulho novamente, esperar um pouco e aí a gente continua. Em sistemas tradicionais de manufatura, ou sistemas de controle distribuídos, são comumente usados o controle lógico programável, que é o CLP, que vocês bem conhecem, as linguagens de programação tradicionais também básicas, né, como Ladder, Block, Function Block, List, é que é mais próximo aí dos engenheiros eletricistas. Então, quando a gente está ali aprendendo sobre os circuitos elétricos, então tem toda essa transição, né, que é natural para que a gente consiga alcançar a parte de controle de fábrica usando os CLPs. Como mencionado na introdução desse material, esses sistemas eles precisam ser transformados transformados em modelos digitais para chegar a de 4.0, aí, a fábrica do futuro. A primeira etapa desse trabalho
Então eu fiz uma proposta aí, né, um artigo que eu retirei, para interoperabilidade entre as linguagens dos componentes de 4.0. Poxa, deixa aí o comentário para mim se você quer entender que linguagens são essas do componente 4.0. Falando do componente 4.0 é o 4.0C, tá? Que está relacionado, né, ao AES. Então eles possuem a linguagem ali na camada de comunicação padrão para isso. Você já está utilizando essa linguagem? É interessante para você saber? Menciona aí para mim se quais experiências você teve, os cases de sucesso, para a gente fazer essa troca. Os padrões I4 descrevem o hub, que é a arquitetura de referência, mais uma peça aqui no nosso quebra-cabeça, sendo um modelo tridimensional que contém camadas para tal, 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 tal. Vou pular essa parte para não ficar tão longo e a gente vai aqui já para os passos, né? Para que você faça essa integração de sistemas legados. Primeiro, eu queria destacar que foram precisados diferentes trabalhos, né, e arquiteturas, o Improve, o Reform, entre outros, que apresentam propostas específicas. Né? Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né, da onde eu retirei o artigo, que eu estudei várias arquiteturas e aí eu fiz uma simplificação a partir delas para que a gente conseguisse falar uma língua assim que fosse alcançada de forma fácil entre os engenheiros, mantenedores e o pessoal da automação. Primeira etapa dessa metodologia trata da integração, integração dos sistemas legados, desde a manufatura até o. Acho que traduziu errado aqui, se não me engano é essa. Nesse sentido, vamos agora discutir os meios de interface, os protocolos que devem ser utilizados. Então, a primeira coisa que dentro dessa proposta que eu fiz para transição de sistemas legados é você pensar nesses meios de interface e protocolos para que você alcance o ambiente virtual. Um exemplo que é muito falado, estou vendo aí bombando no LinkedIn de testes, muito legal vocês apresentarem, abrirem, né, essa caixa de ferramenta que vocês têm do OPCUA. Em seguida, seguiremos já para o modelo novo, para atender os requisitos da padronização de linguagem e sistema legado. A linguagem 4.0 é o PCUA, então está ok, é especificado dentro do manual da 4.0. Assim, os ativos físicos eles passarão a ser considerados componente 4.0. Tá. Vou pular isso aqui. Ficou curioso, tá, um pequeno trecho, não vou entrar em detalhes agora, e a gente fala de outra forma se for necessário. O OPCUA ele é utilizado como protocolo de padronização para as diferentes linguagens e sistemas legados. E aí ele vai permitir a troca de dados entre essas camadas. Usa o protocolo XML, por exemplo, ou JSON padrão, certo? Então, o OPCUA, você pode criar ali tem diferentes formas de fazer isso, né? Eu fiz o que eu conheço usando uma biblioteca em Python, então comunicando com o PLC, ou o sistema de controle, ou o que tiver ali, a CPU que tiver próximo ao sistema físico, e fazer a aquisição de dados. Tá? Basicamente, você vai precisar declarar, fazer os seus métodos, a sua declaração para você fazer a aquisição dos dados de cada tag, das referências que você quer trazer para o ambiente virtual, vamos dizer assim. E aí você pode gerar uma API que comunica com esse servidor e transmitir, gerar um pacote, né, XML ou JSON para outra camada de serviço que você deseja, tá bom? Complicado falar sem entender, é legal, eu sei que vocês gostam de exemplos, então deixa aí. Se me pedirem, eu faço o esforço, sou um pouco meio
digamos que são muitas coisas, né? A estrutura para transformar os ativos legados. Nesse estudo, né, então é legal a gente fica na imaginação, tem uma figura no meu ativo, tá? Para troca de dispositivos, considerou a estação de trabalho ativa, o produto e como se fosse um gateway de integração. É uma placa ali que tem um sisteminha, um processamento que permite eu acoplar entre o sistema tradicional e o mundo com a conexão PCUA. A estação de trabalho, ela realmente lida com o sistema legado. É o produto ativo, que refere-se ao hardware, seria o sistema de controle para coleta de dados, tem o fluxo de peça, a estação. Já o integrador, que é o gateway, ele é uma segunda placa que contém a ferramenta PC e os modelos XML para a coleta e conversão dos dados aos modelos virtual. Finalmente, existe um computador, um terceiro nível, contendo um framework da I 4.0 com a imagem de cada ativo físico, utilizando aí o conceito de AS. Aí o ativo PC, ele é responsável por orquestrar e ter os framework contendo AS. O integrador ou gateway, ele conecta os protocolos de campo heterogêneos com a PCUA a partir da estação de trabalho e ativo do produto, possibilitando o fluxo de dados entre a camada física e a camada funcional. Tá? E aí eu detalho mais abaixo aqui um pouco mais explicando da PCUA, da norma, a história, por que ela é importante, dentro do contexto da indústria 4.0, falo dos PLCs, né, entre outros aspectos que são muito importantes. E aí, de forma prática, o que eu usei para a integração de sistema? Primeiro, o software Codesys, ou Soft PLC, que permite a simulação do sistema tradicional. O OPC Communicator permite gerar as mensagens de publicação. O A-Gateway, para padronizar o OPC que existe no PLC, o protocolo PLC com o OPC-UA. O software OPC-UA Expert com o Node-RED para comunicar com a minha API OPC para a leitura dos dados e a criação dos modelos padrão UA. Utilizaremos um computador para simular o PLC, como é o Industrial PC, pode ser transformado em sistema de automação por um tempo de execução PLC System. No meu caso, eu não tinha o PLC Physics, então eu simulei tudo isso, conhecido como sistema de tempo de execução que permite automatizar e controlar os ciclos de operações sequenciais de processos e procedimentos semelhantes. E aí, por fim, a segunda etapa já vai para a parte de modelagem. A gente vai parar por aqui, não vai falar da modelagem agora, né? Então tem o segundo passo é a modelagem dos componentes virtuais. O terceiro passo é a integração dos dados do sistema tradicional com a parte virtual. Quarto passo, o teste prático e a construção do AS. Então tem todo o detalhamento. E aí a gente fica para a próxima, tá? É bastante informação, ainda tem uma parte bônus aqui para a construção dos dados com a AS. Essa é a minha proposta, né? Quase uma aula, vamos dizer assim, é um treino para a nível pouco acadêmico, né? Trazendo um pouco de prática para que a gente se familiarize com essa migração dos sistemas legados ao ambiente da, digital da indústria. Tá? Se você gostou desse tipo de material, você acha que isso é interessante, essa forma, eu quero disponibilizar para os senhores, não vai dar para ver, mas é uma espécie de construção. Eu agora estou com uma biblioteca com uma série de conteúdos voltado à transformação digital da indústria. Tá? Então, a minha ideia é criar um grupo colaborativo de pessoas interessadas
desse material, para que a gente possa aumentar aí, enriquecer o nosso aprendizado. Tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.